Você sabia que Eswatini é uma das últimas monarquias absolutas da África, onde o rei não apenas governa, mas também escolhe suas esposas diretamente em um festival nacional? Imagine só: milhares de pessoas, trajes coloridos, música e de repente o rei, como um herói de conto de fadas, escolhe sua futura rainha entre as dançarinas deslumbrantes. Mas espere, não se apresse em tirar conclusões. Isso não é apenas um espetáculo exótico. Eswatini, anteriormente conhecida como Suazilândia, na verdade esconde uma combinação surpreendente de tradições e modernidade. Você já parou para pensar como é viver em um país onde antigos costumes e rituais vibrantes coexistem com um estilo de vida contemporâneo? Por exemplo, como as pessoas aqui veem a educação e a saúde? Ou porque os habitantes locais se orgulham tanto de seu patrimônio e de suas línguas, que, aliás, são apenas duas, o Siswati e o inglês. Essa não é apenas uma viagem pelo mapa, mas uma verdadeira imersão em uma cultura única, onde cada rua, cada canto pode contar uma história da qual você nem imaginava. Neste vídeo, vamos explorar o que está por trás das fachadas vibrantes e como o Eswatini pode surpreender até os viajantes mais experientes. Pronto para descobrir este país fascinante? Quando falamos sobre monarquias, a Eswatini se destaca entre as demais, como uma estrela brilhante no céu noturno. Imagine que o rei aqui não é apenas uma figura em uma pintura em um livro de história, mas um verdadeiro governante com poder quase ilimitado. Ele não apenas é responsável pela administração do país, mas, como mencionei antes, escolhe suas esposas em uma grande celebração. E isso não é apenas uma diversão para os turistas, mas parte de uma tradição cultural profundamente enraizada que remonta a séculos. Na Eswatini, tudo é regido por leis tradicionais, o que na verdade soa como um roteiro de um filme histórico, mas é a realidade. Você pode ver como antigos costumes se entrelaçam com desafios modernos. Por exemplo, nas áreas de educação e saúde. Claro, muitos locais se orgulham de seu patrimônio e buscam preservá-lo para as futuras gerações. Mas aqui está o que é interessante. Apesar de sua aparente isolação, a Eswatini se comunica ativamente com o mundo exterior. É como se você encontrasse um castelo antigo habitado por cavaleiros e ao mesmo tempo cheio de tecnologias modernas. Quem poderia imaginar que um país tão pequeno, no sul da África, poderia oferecer tantos contrastes? A Eswatini não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro caleidoscópio de histórias, culturas e tradições que aguardam para serem descobertas. Ouça, é interessante como, às vezes, o nome de um país pode contar uma história inteira. Todos nós lembramos de Suazilândia, um país que só era mencionado nas aulas de geografia e que era associado a tecidos vibrantes e danças exóticas. Mas em 2018, quando o rei decidiu mudar o nome para Eswatini, isso não foi apenas uma capricho ou uma tendência da moda, mas um gesto que simbolizava o desejo de independência e autenticidade plena. É como se você decidisse mudar de nome para se livrar de antigas associações e começar uma nova vida. Soa romântico, não é? E essa nova fase na vida do país mostra como é importante lembrar de seu passado, mas sem se prender a ele. Eswatini agora reflete plenamente o espírito de seu povo, que, apesar do legado colonial, busca a autoexpressão e o orgulho por suas raízes. Esse nome soa como uma afirmação de que eles não são apenas uma exótica distante, mas um lugar emocionante, cheio de vida e história, onde antigas tradições se encontram com as ambições de um novo tempo. Portanto, se você de repente se perguntar sobre a importância de um nome, lembre-se de Eswatini. Não se trata apenas de uma mudança de placa em um prédio, mas de uma reinterpretação completa da identidade que permite ao país olhar para o futuro com esperança e confiança. Sabe, quando falamos sobre países que podem se gabar de seu tamanho, a Eswatini, embora minúscula, causa uma impressão marcante. Ela ocupa apenas 17.364 quilômetros quadrados. Isso é até menos do que algumas regiões da Rússia, mas, como dizem, não é o tamanho, mas sim o conteúdo que importa.
Este pequeno país no hemisfério sul surpreende pela diversidade de paisagens, montanhas, savanas, rios. Aqui tem de tudo. Lembro-me de estar em um dos picos locais e simplesmente não conseguir desviar o olhar das majestosas vistas que se desenhavam diante de mim. É como se a natureza tivesse decidido fazer uma exposição de suas melhores obras, e sabe, ela se saiu incrivelmente bem. Em Eswatini, você não encontra apenas cenários pitorescos, mas também uma verdadeira vida selvagem, com espécies únicas de animais que não se vê em nenhum outro lugar. Toda essa mistura cria uma atmosfera singular onde tradições se encontram com a magnificência da natureza sem perder sua autenticidade. Imagine como é caminhar pela savana e de repente se deparar com uma tribo local realizando seus antigos rituais. É como entrar em um outro mundo, onde o tempo parece ter parado. Portanto, se você pensa que Eswatini é apenas um pequeno ponto no mapa, recomendo fortemente que a veja de outra maneira. Neste país, apesar de seu tamanho, há muitas histórias escondidas que vale a pena descobrir. Quando se fala sobre o Eswatini, não se pode deixar de mencionar os idiomas que ecoam por aqui. Neste pequeno, mas surpreendentemente diverso país, fala-se oficialmente em duas línguas, inglês e Siswati. E você sabe, isso não é apenas um conjunto de palavras, é uma verdadeira paleta cultural. O inglês, como se pode imaginar, veio com o legado colonial, enquanto o Siswati é a língua nativa da maioria dos habitantes locais. Você pode se deparar com um fenômeno interessante. Em uma única frase, os dois idiomas podem se entrelaçar, e isso soa tão natural que dá a impressão de que essas palavras foram feitas uma para a outra. Quando ouvi os locais se comunicando, não pude deixar de me maravilhar com a beleza e a musicalidade do Siswati. A sua pronúncia e entonação são simplesmente hipnotizantes, como se adicionassem uma nova nota à sinfonia deste lugar. Lembro-me de uma vez em que observei moradores conversando em Siswati. Seus rostos brilhavam com emoções e a conversa estava cheia de calor e amizade. Era como uma janela para o mundo deles, onde a língua se torna não apenas um meio de comunicação, mas um verdadeiro instrumento de transmissão de cultura e tradições. Então, se você planeja visitar o Eswatini, tente memorizar algumas palavras em Siswati. Os locais vão apreciar e talvez você até receba algumas dicas valiosas sobre onde comer melhor ou quais lugares vale a pena visitar. Mas vamos falar sobre o que realmente destaca o Eswatini entre outros países. Essa única tradição real que o surpreenderá com sua beleza e significado. Todo ano, aqui acontece o festival Umhlanga, conhecido também como a Dança da Cana. Imagine, milhares de garotas em trajes tradicionais vibrantes se reúnem para executar uma dança ritual diante do rei. Não é apenas um entretenimento qualquer, é um ritual importante que acontece sob o olhar atento dos próprios moradores locais e, claro, da família real. Lembro-me de quando vi esse festival pela primeira vez na televisão. As meninas se moviam com tanta graça, como se cada movimento fosse parte de uma dança ancestral, passada de geração em geração. A cana, que simboliza feminilidade e pureza, é usada como decoração e, de certa forma, até como um instrumento para se comunicar com os espíritos dos antepassados. E o rei, observando essa magnificência, é como um condutor entre o passado e o presente, entre tradições e modernidade. O Umhlanga não é apenas uma festa, é um verdadeiro espetáculo, onde cada elemento está carregado de significado e você sente a história do país ganhando vida diante de seus olhos. Se algum dia você estiver no Eswatini nessa época, não deixe de tentar participar do festival. As emoções, a alegria e o orgulho dos moradores tornarão sua estadia aqui inesquecível. No entanto, apesar de toda essa beleza e tradições, não se pode esquecer dos sérios desafios que Eswatini enfrenta. Por exemplo, aqui está um dos mais altos níveis de HIV no mundo. Pense por um momento. Cerca de 27% da população adulta vive com esse vírus. Sim, você não ouviu errado. Isso é quase uma em cada 4 pessoas. Isso não é apenas uma estatística,
mas uma realidade que afeta a vida de milhões. Lembro-me de que, durante uma das minhas viagens a países vizinhos, ao discutir as realidades locais, os habitantes compartilhavam suas histórias sobre como a epidemia afetou suas famílias. Apesar da luta ativa contra o HIV, o país ainda tem muito trabalho a fazer. Eswatini não é apenas danças vibrantes e luxo real, mas também um lugar onde as pessoas lutam por saúde e vida. O governo e organizações internacionais estão tentando implementar programas de prevenção e tratamento, e mesmo em uma situação tão difícil, os moradores encontram forças para apoiar uns aos outros e manter a esperança. Nesse contexto, o festival Umhlanga ganha um significado ainda mais profundo. É não apenas uma homenagem às tradições, mas também uma oportunidade de se unir e apoiar uns aos outros. Você já pensou em quão fortes podem ser o espírito e a unidade de um povo em tempos de crise? Eswatini é uma prova viva disso. Continuando a falar sobre a incrível Eswatini, não podemos deixar de mencionar o verdadeiro gigante, a montanha Enlembe. Essa beleza, com seus 1.862 metros de altura, não só atrai turistas, mas também serve como um símbolo singular do país. Imagine-se, você está no topo e ao seu redor se estende um mar infinito de savanas, onde o céu e a terra se encontram no horizonte. Não posso deixar de recordar como, ao escalar Emlembe, me senti parte de algo maior do que apenas uma viagem. Cada passo pelos estreitos trilhos, cercados por uma vegetação exuberante, me lembrava que a natureza não é apenas um pano de fundo, mas um ser vivo com o qual devemos saber interagir. Nesta montanha, você pode encontrar não só os moradores locais, que vêm aqui para passar tempo com a família ou meditar, mas também turistas ansiosos para capturar essas vistas incríveis em suas câmeras. Quem diria que a essa altura seria possível encontrar o clique perfeito para o Instagram? Mas não esqueça, escalar em Lembe não é apenas um desafio físico, mas também uma oportunidade de se encontrar. Por um lado, é apenas uma montanha, por outro, é um lugar onde cada um pode sentir-se parte da grandeza da natureza. Portanto, se você decidir conquistar Emlembe, prepare-se não apenas com boa forma física, mas também com um coração aberto. Aqui, cada pedra pode contar sua história. Agora que já subimos a majestosa Emlembe, vamos nos transportar para o mundo selvagem de Eswatini, onde podemos não apenas ver, mas literalmente sentir o pulso da vida nas reservas. Comecemos pelo Parque Nacional Hlani, que é um verdadeiro tesouro da fauna. Aqui você pode encontrar a Grande Cinco: leões, elefantes, búfalos, rinocerontes e leopardos. Lembro-me de uma vez, sentado em um jipe, quando encontramos um grupo de elefantes. Esses gigantes, com seus olhos sábios e movimentos graciosos, pareciam quase criaturas míticas. Apenas sentar e observar como eles interagem entre si não é apenas um espetáculo, mas uma história inteira que suas movimentações e sons contam. E o Parque Miliwani é o lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam. Você pode ver búfalos pastando tranquilamente entre vilarejos locais, enquanto os sons da música tradicional ecoam ao redor deles. Imagine como isso contrasta com as majestosas paisagens montanhosas. Mas não pense que isso é tudo. Esses parques não são apenas uma caça por fotos para o Instagram, mas uma oportunidade real de compreender a importância de preservar um ecossistema tão único. Sempre que vejo esses animais em seu habitat natural, sinto que me tornei parte de algo grandioso, onde a natureza é a verdadeira soberana e nós somos apenas visitantes. Portanto, se você quer não apenas observar, mas realmente tocar a vida selvagem, as reservas de Eswatini são o lugar ideal para se visitar. Quando se fala sobre a cultura de Eswatini, não se pode deixar de mencionar os casamentos reais, que são verdadeiros espetáculos com um glamour digno de Hollywood. Essas festividades podem durar vários dias e, acredite, você não vai se entediar. Imagine trajes vibrantes, danças tradicionais e uma música que faz seus pés se moverem, mesmo que você não saiba dançar. O rei desse pequeno, mas orgulhoso país
tradicionalmente pode ter várias esposas, e cada casamento não é apenas um ritual, mas uma verdadeira era, repleta de simbolismo e profundo significado. Certa vez, eu acabei me encontrando no centro de um evento desse tipo, quando os moradores me convidaram para a celebração. Fiquei chocado com a forma como tudo estava organizado, desde o esplendor das tendas decoradas até as enormes mesas repletas de iguarias. Cada movimento, cada canção, é um reflexo não apenas do amor, mas também da riqueza de uma cultura que é passada de geração em geração. Esses casamentos não são apenas momentos românticos, mas uma verdadeira demonstração da força e da unidade do povo. E quando você vê as pessoas dançando ao som de instrumentos tradicionais, fica claro que isso é mais do que uma celebração de casamento. É uma festa da vida, onde cada convidado, inclusive você, se sente parte de algo maior. Portanto, se você tiver a oportunidade de testemunhar um casamento real em Eswatini, não perca a chance. Será mais do que uma celebração. Será uma história que ficará para sempre em seu coração. Enquanto desfrutamos da atmosfera de Eswatini, vamos prestar atenção nas casas tradicionais, que aqui são chamadas de cabanas em forma de colmeia. Essas incríveis construções são verdadeiras obras-primas da arquitetura, que não apenas têm uma aparência incomum, mas também surpreendem pela sua praticidade. Você sabia que, em um mundo onde todos estão correndo atrás de novas tecnologias, aqui em Eswatini, as pessoas continuam a construir suas casas sem um único prego? Sim, você não ouviu errado. Elas utilizam apenas materiais naturais, facilmente acessíveis como cana e terra. E acredite, essas cabanas não só ficam lindas em meio às colinas verdes, mas realmente oferecem abrigo do sol escaldante e das chuvas torrenciais. Sempre me intrigou como construções tão simples mas geniais podem ser tão eficazes. Ao me aproximar de uma dessas cabanas, senti o calor do sol se dissipar e o interior se tornava agradavelmente fresco, como se você estivesse entrando em um ar-condicionado natural. E se você olhar para dentro, perceberá como os moradores aproveitam cada centímetro do espaço para tornar seu lar aconchegante e funcional. Essas colmeias não são apenas casas, são reflexos da cultura e das tradições que são passadas de geração em geração. Elas abrigam o espírito da comunidade, onde cada casa é mais do que um abrigo, é parte da história coletiva do povo. Portanto, se você tiver a oportunidade, não deixe de visitar uma dessas cabanas. Você não apenas verá, mas também sentirá como a história e a modernidade se cruzam neste incrível canto do mundo. Quando você pensa na cultura de Eswatini, provavelmente não se lembra imediatamente das contas. Mas acredite, aqui elas não são apenas um acessório. São um verdadeiro cartão de visita que conta mais sobre seu proprietário do que qualquer passaporte. As mulheres aqui usam contas coloridas, e cada cor é como um código que transmite mensagens complexas sobre status, sentimentos e até mesmo circunstâncias de vida. Por exemplo, você pode encontrar uma dama usando contas vermelhas brilhantes. Isso pode significar que ela está aberta a novos relacionamentos ou pronta para um compromisso sério. E se ela estiver usando contas azuis ou verdes, provavelmente quer mostrar aos outros sua independência e força. Ao escolher a cor, as mulheres consideram não apenas as preferências pessoais, mas também as tradições culturais. É como se você fosse a uma festa vestindo uma camiseta com uma estampa que diz: "Eu sou o mais inteligente aqui". Só que em Eswatini isso é muito mais sofisticado e com estilo. Sempre achei que essa forma de autoexpressão é muito mais interessante do que simplesmente falar sobre os próprios sentimentos. E convenhamos, observar como as mulheres trocam olhares e avaliações enquanto admiram as contas umas das outras é um prazer à parte. Há algo mágico nisso que nos faz refletir sobre como todos nós, no final das contas, buscamos transmitir nossas emoções e pensamentos, mesmo quando não temos palavras. Portanto, se você estiver em Eswatini, não esqueça de prestar atenção a essas incríveis joias e tentar decifrar seu significado oculto. Isso, com certeza, acrescentará experiências vibrantes à sua coleção cultural. Ao falar sobre os sons de Eswatini,
Não se pode deixar de mencionar que a música aqui não é apenas um ruído de fundo, mas a verdadeira alma do povo. As tradições musicais únicas, imersas na história e na cultura, ressoam em cada canto deste país. Por exemplo, a marimba não é apenas um instrumento, é uma verdadeira sinfonia de madeira e cordas esticadas que preenche o ar com alegria e festividade em cada celebração. Lembro-me de uma vez em que me deparei com um festival local onde músicos com entusiasmo extraíam da marimba melodias tão envolventes que me senti transportado para um mundo onde cada som contava sua própria história. E a kalimba, esse pequeno, mas tão expressivo instrumento, cria melodias que parecem penetrar nas profundezas da alma. Ela é perfeita para acompanhar rituais, onde cada nota se torna parte de algo maior. Em Eswatini, a música não é apenas entretenimento, é uma forma de unir as pessoas, expressar sentimentos e homenagear os ancestrais. Quando você ouve esses ritmos, é importante entender que por trás de cada um deles existem tradições e histórias profundas que são transmitidas de geração em geração. Portanto, ao passear pelas ruas ou participar de festividades, não perca a oportunidade de apreciar essa riqueza sonora. Ela acrescentará cores vibrantes à sua jornada e talvez abrirá seus olhos para algo maior do que apenas uma viagem pelo país. Você sabe como dizem, a vida em Eswatini segue seus próprios ritmos, e esses ritmos, acredite, não são do tipo que você pode ajustar à sua agenda. Aqui tudo gira em torno da agricultura, e se você pensa que isso é chato, com certeza nunca viu como os agricultores locais cuidam de seus campos. A maioria dos moradores está envolvida na agricultura, e sim, isso não é apenas um trabalho, é um estilo de vida. Imagine, milho, cana-de-açúcar e algodão crescem sob o sol radiante, enquanto os agricultores, como artistas, pintam suas obras-primas nesta terra pitoresca. Já estive em lugares onde as pessoas orgulhosamente exibiam suas colheitas, e acredite, isso não é apenas orgulho pelo resultado do trabalho, mas uma verdadeira conexão com a terra e sua história. Você já experimentou milho recém-colhido, direto do campo? Não é a mesma coisa que comprar no supermercado, onde ele já perdeu sua alma. Aqui tudo é autêntico, desde o cultivo até a colheita, e esse processo não é apenas economicamente importante, mas também molda a cultura e a identidade do povo. Em Eswatini, todo ano, quando chega a época da colheita, não é apenas uma festa, é uma verdadeira cerimônia, onde se celebra o trabalho, o esforço e, claro, a continuidade das tradições. Os agricultores se reúnem, compartilham histórias e talvez até promovam pequenas competições. Quem colhe mais ou quem planta melhor. Isso não é somente trabalho, é uma comunidade inteira, onde cada um apoia o outro e trabalha pelo bem comum. Então, quando você estiver passeando por este país incrível, não se esqueça daqueles que, com seu esforço, criam a base de sua existência, a terra em que vivem e suas riquezas, que generosamente compartilham com o mundo. Se você pensa que a Eswatini é um país enorme, onde é preciso vagar por longas estradas, está muito enganado. Aqui é possível cruzar as fronteiras em um único dia, e acredite, isso não é nenhum truque para turistas. Devido ao seu tamanho reduzido, você pode percorrer a Eswatini inteira em apenas algumas horas. Imagine, você acorda cedo, toma uma xícara de café aromático e, antes do almoço, já visitou todos os pontos-chave. É como fazer uma volta ao mundo, mas na verdade você está apenas atravessando este pequeno, mas tão rico país. Você pode começar pelas colinas pitorescas do sul, onde os moradores têm prazer em compartilhar suas histórias, e depois seguir para o norte, em direção às magníficas reservas, onde a vida selvagem não deixará indiferente nem mesmo o mais fervoroso urbanita. E lá está você, à beira de um precipício, encantado pela vista, percebendo que aqui, na Eswatini, cada minuto é uma oportunidade de aprender algo novo. Sim, eu sei que à primeira vista pode parecer apenas um pequeno ponto no mapa, mas na verdade esconde um mundo inteiro, repleto de cultura, tradições e descobertas inesperadas. Cada aldeia pela qual você passar contará sua própria história. E isso não é apenas um ruído de fundo,
é uma verdadeira sinfonia da vida que ressoa ao seu redor, e você acaba de se tornar parte dela. Portanto, se tiver a oportunidade, não perca a chance de explorar este país maravilhoso. Você pode até visitar vários lugares em um único dia e guardá-los para sempre como momentos marcantes em sua vida. Quando se trata de viajar pela África, muitas pessoas frequentemente sentem um leve tremor ao imaginar os perigos e aventuras que podem não acabar da melhor maneira. Mas deixe-me dizer, Eswatini é uma verdadeira joia, onde a cordialidade dos habitantes locais e a segurança dos turistas estão em primeiro lugar. Isso mesmo, você não ouviu errado. Aqui você não precisa se preocupar em ser cercado por animais selvagens ou em encontrar algum perigo desconhecido à espreita. Em vez disso, você será envolvido por uma calorosidade e hospitalidade que são simplesmente impossíveis de ignorar. Lembro-me de uma vez em que fiquei em uma pequena aldeia, onde os moradores me convidaram com alegria para um jantar tradicional. Você deveria ter visto os sorrisos deles. Parecia uma cena de filme, onde todos cantam e dançam e ninguém quer que a noite acabe. Eswatini não é apenas paisagens deslumbrantes, mas também um sincero desejo das pessoas de compartilhar sua cultura. A hospitalidade aqui não é apenas uma palavra, mas uma verdadeira filosofia. A sensação de segurança é tão forte quanto o desejo de explorar cada rua, conhecer cada história. Portanto, se você está procurando um lugar onde possa não apenas ver, mas também sentir a África em toda a sua beleza, Eswatini é exatamente o que você precisa. Não acredite nos estereótipos, pois aqui não há espaço para medos, apenas calor e alegria. Eswatini não é apenas um país, é uma verdadeira joia para os amantes de tradições ancestrais, natureza única e cultura autêntica. Aqui, cada canto é impregnado de história e cada habitante parece conhecer dezenas de lendas que está disposto a compartilhar com você ao redor de uma xícara de chá. Falando sobre a natureza, não dá para deixar de mencionar as paisagens deslumbrantes, das montanhas majestosas aos vales verdes. Aqui os olhos descansam e a alma se enche de harmonia. Em Eswatini, as tradições não apenas se mantêm, mas também vivem e se desenvolvem, pois os locais se orgulham de seu patrimônio. Você sabia que aqui acontecem festivais incríveis, onde é possível ver danças autênticas dos ancestrais? Não é apenas um show para turistas, mas sim uma verdadeira programação cultural, onde cada um pode se sentir parte de algo maior. E qual fato mais te surpreendeu? Escreva nos comentários, estou muito curioso para saber a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para não perder novos episódios sobre os países mais incríveis do mundo. Vamos juntos explorar este planeta maravilhoso.